Oi, gente, vamos chegando aqui para a nossa aula de matemática. Boa tarde, que bom que vocês chegaram aqui, que bom que vocês vieram. Vamos abrir nossa segunda-feira com a nossa sequência 4 de matemática daqui do 9º ano. Eu sou a professora Viviane e vou ministrar aula para vocês hoje. Hoje a gente vai voltar a falar do Tales, nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos e um pouquinho da geometria, tá certo? Mas antes vamos cumprimentar aqui o Osmar, nosso moderador do dia. Tudo bem, Osmar? Boa tarde. Tudo bem, Viviane? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estou rindo aqui, o professor Eduardo está falando boa tarde, Viviane. Osmar, você nunca lê o que a gente escreve, Eduardo? Muito boa tarde em seu nome e em nome de todos aqui. Vou acompanhar o chat e as interações. Participem, mandem os seus comentários, sempre lembrando de colocar o nome da escola e o município que vocês estão falando. É isso aí. Boa aula para todos nós. Vamos lá, então. Pessoal, essa sequência de atividades 4, ela é toda baseada no Teorema de Tales, tá certo? Nós vamos focar nos triângulos semelhantes, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes a gente vai analisar o Teorema de Tales, porque é uma consequência dele, tá certo? Mas antes de tudo, ó, eu vou mostrar para vocês, compartilhar com vocês uma tarefinha aqui do Felipe Araújo, ele é lá da escola P. Antônio Matarazzo, da professora Luzinete, eles estão sempre aqui com a gente, de lá de Santa Bárbara do Oeste. O Felipe, ele fez uma tarefa, aquele de funções, né? Ele foi muito além. O exercício da tarefa pedia para achar 2 soluções, ele achou soluções, ele fez gráfico, né? Ele testou pelas alternativas e acrescentou muito mais. Ele caprichou aí, parabéns, Felipe. Tem aplausos para o Felipe aí, o Felipe é ótimo, ele está sempre mandando atividade para a gente. Aê, Felipe! Tem uma outra coleguinha do Felipe, aliás, 2, que também são alunos da professora Luzinete, é a Letícia Miron e a Lívia Carina. A Letícia fez um exercício do polinômio, aquele de multiplicação, ela armou a continha, que é onde está o post-it, né? Ela armou a continha, fez a multiplicação e ficou perfeita, achou ali a nossa resposta. E do outro lado, ali da direita, é a tarefa da Lívia Carina. Ela fez um videozinho, né, pra gente, só que aí eu não consegui postar o vídeo. Mas é uma tarefa que era para achar o par ordenado. E o que ela fez? Ela testou 1 por 1 lá na função, né? Trocando os parzinhos aqui, né, no valor do x e do y, para ver qual sentença é verdadeira. E daí ela encontrou lá, né, a letra C, né, ela verificou. Eu quero agradecer vocês por terem mandado essas tarefas e queria pedir para vocês, alunos, continuarem a fazendo. Manda a tarefa de vocês para a gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram, @vempramate. Eu vou ficar contente de comentar essas tarefas, tá certo? Além disso, vocês têm até o dia 15 para fazer todas as tarefas de todas as disciplinas, tá certo? Aí do aplicativo. Muito obrigada, aplausos aqui para os nossos alunos. Aê, muito obrigada, aplausos mesmo. Bom, então vamos para a nossa atividade. A gente vai começar a aula relembrando uma atividade que é muito comum. Lembra que eu pedi para vocês escreverem lindo? Ele sempre aparece? É aquela atividade de sombra. Eu vou só relembrar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Então, o Tales, ele era um viajante aí, né? Na verdade, ele era comerciante, ele foi considerado um dos primeiros matemáticos aí, né? Primeiro filósofo, ele era bom em tudo. Então, ele analisava o movimento dos corpos, né? Ele saía fazendo cálculos. E aí, numa dessas viagens, né? Ele era lá de Mileto, tá certo? Na Grécia Antiga. Então, ele viajou para o Egito, que era o berço do saber naquela época, mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E já existia aquelas pirâmides lá, uma pirâmide famosa chamada pirâmide de Quéops. Aí o rei falou, bom, você é bom mesmo de cálculo, eu gostaria que você medisse aí, né, calculasse, na verdade, a altura da minha maior pirâmide. E aí ele foi desafiado. Então, este desafio, né, do Tales, ele ficou muito conhecido. E a partir dele a gente tem algumas implicações que a gente estuda aqui na matemática, tá certo? Então, naquela época, lá no Egito, fazia-se muitos cálculos, mas não tinha matemática como uma ciência, mas sim como uma ferramenta, né? Os egípcios já faziam isso. Então, esse problema aqui é um famoso, vocês devem lembrar. Vou ler aqui para vocês, ó, olho na telinha, ficou assim, ó. Ele está lá na página 99 do Aprender Sempre de Vocês, volume 2. Em determinado horário do dia, isso é importante, tá? No horário do dia. Isso aqui tem um significado para a gente. Em determinado horário do dia, um poste de altura desconhecida projeta uma sombra de 8 metros no chão. Para determinar a altura deste poste, Manuel colocou uma vara de 3 metros, faltou um pedacinho nesse texto, né, ali próximo do poste, tá? Então, ele colocou uma vara de 3 metros ali, 3 metros de altura, e verificou que a vara projetava uma sombra de 2 metros.
com alguns cálculos matemáticos, ele afirmou que a altura do poste era 12 metros. A gente quer saber, né, aí o problema está perguntando o seguinte, será que ele estava certo? Como foi que ele chegou nesses 12 metros? Então, o que ele fez? Eu tenho certeza que ele recorreu lá, ele conhecia, né, o Teorema de Tales. Então, eu vou começar para vocês esse problema só para relembrar, tá? E aí vocês vão terminar. Então, vamos pensar o seguinte, ó, eu coloquei aqui uma representação do teorema para vocês. Bom, eu estou considerando que este seja o poste, tá certo? A altura do poste, promovendo uma sombra de 8 metros aqui no chão. Ao mesmo tempo, ele fincou uma estaca de 3 metros e mediu a sombra que deu 2 metros, tá certo? Quase igual o experimento de Tales, né? Ele comparou, então, a sombra da pirâmide com a altura da pirâmide e ele fez o mesmo, colocou uma estaquinha no chão e mediu a sombra da estaca. Então, ó, como no mesmo horário do dia os raios solares têm a mesma inclinação, o que significa? Significa que este ângulo aqui, ó, né, é o mesmo, né, ou este daqui, tá certo? Qualquer um que você observar vai dar na mesma. Então, esta inclinação, vamos supor que este seja o raio, né, de sol, se o nosso solzinho estiver lá em cima, né, ele está emitindo raios. Então, os raios solares têm a mesma inclinação, significa que eles são paralelos. O que é ser paralelo? Ó, fiz uma animação aqui para vocês. Deixa eu passar aqui, ó. O que é ser paralelo? Veja, este ladinho, né? Este rainho com este rainho estão sempre à mesma distância, tá? De um até o outro. Então, eles nunca vão se cruzar, né? Isso que é a ideia de paralelo. Qualquer ponto de uma reta está à mesma distância do outro lado, tá certo? Então, ele observou isso. Isso é importante. E aí, o que ele conclui? Ó, que os ângulos são... os raios são paralelos e a altura e as sombras delas, né, elas são proporcionais. O que significa isso? Ó, veja primeiro, ó, olha como a inclinação aqui no meu triangulinho, né? Eu tentei fazer duas animações aí para mostrar que esses ângulos eles são iguais, têm a mesma inclinação. Então, ele falou que tem proporcionalidade entre a altura daqui com a altura desse e a sombra com a sombrinha desse. Quando isso acontece, o que é a proporcionalidade neste caso? Ele está dizendo que este triângulo azul aqui, ele é algumas vezes maior que esse triângulo aqui. E aí a gente já teve uma aula que a gente explicou que para a gente saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, a gente faz uma razão, não é isso? Então, ele usou a regra de 3. O que ele fez? Ele comparou aí, ó, a altura, né, a altura da pirâmide com a altura da estaca e a sombra da pirâmide com a sombra da estaca. E aí, vale a regra de 3, tá certo? Eu vou dar um minutinho para vocês preencherem aí no seu caderninho, fazer essa regra de 3 aí pra gente, para ver se o Manuel estava certo, se ele encontrou 12 aí na altura do poste, tá bom? Já volto. Voltamos e viu o pessoal questionando muito aqui sobre a habilidade F09MA12. Já coloquei umas 3 ou 4 vezes aí no chat, beleza? Tá bom. Professora Silvia tá com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral. Professora Efigênia, lá de Bariri. Respostas do Lucas, da Luísa, da Pietra, do Davi, do Matheus e da Rafaela Rodrigues. Altura igual a 12, Viviane. Aqui eu também tenho a professora Maria Ângela, tá? Tá aqui com a Ana Eduarda, o 12 também. Tudo bem?
algumas soluções. Pessoal, de maneira geral, colocando aqui 12 também. Alunos lá da Escola Francisco Parente, tá? Professor Dejaime, é isso? Dejaime, isso. Dejaime. Alunos lá do Francisco Parente, x igual a 12, tá? A Keila, lá do Joaquim Alves Cruz, lá da Sul 3, tá? Com a professora Selma, também 12, e todas vão nesse sentido. Obrigado a todos pela participação. E de antemão, nos perdoe aí, não consegui ler todo mundo, tá bom? Obrigada, Osmar. Então, quer dizer que o Manuel estava certo, né? Esse experimento ele é comum, tá bom? Então, vamos ver, ó. O que ele fez? Então, ele comparou, né, a altura do poste com a alturinha da estaquinha e a sombra do poste com a sombrinha, né, da estaquinha. E aí, o que diz a regra de 3? Que você pode multiplicar em cruz, não é isso? Você tem 3 dados, ó, o 3, o 8 e o 2, você precisa encontrar o H, a altura. Mas antes eu fiz uma simplificação. Eu resolvi isso aqui, ó, 8 dividido por 2, que deu 4, e aí o 3 que está dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando, e deu 12. É isso mesmo. Então, este problema ele é muito comum, vale as proporções. Então, o que é uma proporção? É quando você consegue comparar duas razões, e a gente pensa que razões são frações, tá certo? O que eu digo, o que é fazer a proporção? É você perceber que uma outra razão, ela é algumas vezes maior que a outra, que a anterior. Então, vamos olhar aqui para o exercício para ver se fica mais fácil, que ficou meio confuso, né? Então, veja aqui, ó, o 8 é 4 vezes maior que o 2, tá certo? Então, há uma proporcionalidade. E o que o Tales disse? Todos estes segmentos, se você comparar, tem que manter a mesma proporcionalidade. Então, daria para fazer de cabeça também, ó. Se este lado aqui é 4 vezes maior que esse, então este lado aqui também tem que ser 4 vezes maior. Portanto, 4 vezes 3, 12. Então, esta é a ideia que a gente vai pegar de agora para frente, tá certo? Nós vamos falar um pouco melhor, mas essa é uma conclusão aí do Teorema de Tales, beleza? Muito bem, tem aplausos aí para os nossos alunos que acertaram. Aê, aplausos para vocês. Aí vamos continuar então. Olha aqui na nossa telinha, o Manuel estava certo, né? Então, quando a gente fala de matemática, se a gente quiser comparar algumas figuras, a gente tem 3 olhares aí que eu coloquei para vocês, tá certo? O que é comparar? Ver o que elas têm aí em comum, no caso dos polígonos. Polígonos são aquelas figuras que têm 2 dimensões, tá certo? O que são as 2 dimensões? Comprimento e largura, ou base e altura, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Veja o primeiro aqui, ó. Nós temos um pentágono e aqui a gente tem um quadrilátero. Eles são diferentes. Pronto, é só isso, não tenho o que falar deles. São diferentes, ponto final, acabou, a gente não vai analisar isso. Vamos olhar este outro, ó. Temos aqui um triângulo que tem uma forma diferente do outro. Esse daqui, ó, tem todos os angulinhos aqui, né? Agudos, pequenininhos, fininhos. Esse aqui tem um angulão, né? Chamado de obtuso. Então, eles também são considerados diferentes, tá certo? Olha esse de baixo, ó, esse retângulo roxo aqui. Eu tenho 2 retângulos roxos. Quando a gente olha e vê que eles são iguais, aqui na matemática a gente diz congruente. Congruente quer dizer que eles são como se fosse um geminho, tem tudo igual. Eles não são os mesmos, mas tem todas as medidas iguais, tá certo? Então, os lados, eles têm o mesmo tamanho e os ângulos também, tá? É tudo igualzinho aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar este caso aqui, que é chamado de semelhante. O que é ser semelhante, tá certo? Nós vamos dar uma ênfase neste caso, e este é o nosso objeto de estudo da sequência inteira, tá? Nós vamos falar dos triângulos semelhantes. Por que triângulo? Bom, o triângulo é o primeiro polígono que a gente tem aí. Ele é o início aí, né? Qualquer outro polígono desse você consegue dividir em triângulos. Esse aqui, por exemplo, né? Então, se você souber bem como funcionam os triângulos, você consegue generalizar para outros polígonos, tá certo? Então, vamos focar aqui no caso dos triângulos semelhantes. O que é ser semelhante para a gente aqui na matemática, ó? Polígonos semelhantes são aqueles que têm a mesma forma, então tem que ser do mesmo formatinho. Você vai comparar triângulo com triângulo, por exemplo, poderia ser uma árvore com uma árvore, tá certo? Um machadinho com um machadinho, um quadrilátero com um quadrilátero, tem que ser assim, tá? Tem que ser a mesma forma.
a gente vai ter que ter, além da mesma forma, os ângulos, no caso dos polígonos, eles têm ângulos, eles têm que ser iguais, ter a mesma medida, congruentes, tá certo? Então, ó, tem que ter a mesma forma, os ângulos têm que estar com a mesma medida. E, por fim, os lados correspondentes, e eu já vou explicar o que é isso, são proporcionais. Quando a gente fala proporcional, quer dizer que um são tantas vezes maior ou menor que o outro, tá certo? Então, olha lá, ó, isso significa o quê? Que você vai ter uma figura que é a redução ou a ampliação. Você vai pegar o mesmo polígono e vai aumentar ou ele vai diminuir. Quando isso acontece, a gente tem figuras semelhantes. Então, são 3 as condições, tá? Tem que ter a mesma forma, tem que ter todos os ângulos congruentes, iguaizinhos, na mesma medida, e os lados, eles têm que ser proporcionais, todos. Se um ladinho for o dobro do outro, então todos os outros lados também têm que ser o dobro, tá certo? Vivi, no próximo slide, escreve a habilidade aí, por favor. A habilidade vai estar no final do... mas por Deus, escreve aí. EF09MA12, tá certo? 12. Beleza? E aí vocês podem consultar lá no repositório, tá bom? Obrigada, Osmar. Falou. Bom, aqui. Vamos ver alguns casos aí. Eu coloquei algumas figuras só para vocês colocarem um olhar atento nisso. Então, eu tenho aqui um quadradinho, tá certo? Uma figura, um polígono que tem 4 lados iguais. E aí, ó, esse daqui é um semelhantinho a ele. É um quadrilátero que eu reduzi o tamanho. Nesse aqui eu tentei fazer assim 3 vezes menor, tá bom? Então, é o mesmo. Veja, ele também é um quadrilátero, tem 4 lados, é um quadradinho. Os angulinhos aqui, ó, são todos do mesmo tamanho. E aí eu tentei fazer aqui, né, como se fosse o grandão 3 vezes o menor, tá bom? Olha outra figura aqui, ó. Esse daqui é outro quadrilátero chamado trapézio. Esse trapézio, vou ampliar, fazer um trapézio maior, ó. São os mesmos, mesmo modelo, mesma forma, mesmos ângulos e os lados são algumas vezes maior que o lado menor, que o quadrilátero menor, tá certo? Olha lá, outro polígono, né? Esse daí é o icosaedro, ele tem 12 lados. Eu peguei e fiz um filhinho aqui, ó, dele, né? Coloquei ele mais ou menos no mesmo tamanho, tentei diminuir aí pela metade, tá certo? Então, note, todos os ângulos são iguais, as formas são iguais e um é a ampliação ou a redução do outro. E aí, no caso, o nosso objeto de estudo vai ser esse triângulo aqui que eu estou puxando, né? Espero que dê certo aí na animação. Então, eu fiz um filhinho aí, é um triângulo que eu reduzi, tá certo? Nós vamos falar desses casos então, beleza? Vamos lá. Só uma coisa que vocês têm que saber, ó. O que são lados correspondentes, tá certo? Vamos olhar para esses 2 triângulos, ó. Esse triângulo aqui eu estou chamando de ABC. Como que você dá o nome? É o nome do vértice, ó, ABC. A gente costuma colocar uma linhazinha aqui na letra, ó, essa linhazinha aqui, para dizer que eu estou fazendo uma ampliação, uma redução. Ele é um triângulo que eu mexi, que eu ampliei, eu reduzi, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma ampliação. Este é o original, ABC, e eu fiz um triângulo parecido com ele, aumentando seus lados. Chamei de ABC'. O que vai ser o ângulo, os lados correspondentes? Quando você for comparar, você tem que olhar assim, maior com lado maior, lado menor com lado menor e o lado médio com lado médio, tá certo? Você tem que olhar sempre assim. O maior do pequeno, ele é correspondente ao maior do grande. O lado médio do pequeno, ele é correspondente ao lado médio do grande e assim vai. Então, ó, como que a gente denota, tá certo? Ó, eu não coloquei, mas tem alguns livros apresentam um traço em cima como lado, tá certo? Ó, lado AB, lado BC. Aqui embaixo também poderia colocar aqui um tracinho em cima, tá bom? Alguns livros têm, outros não. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou dizendo que o AC é este lado aqui, ó, desse triangulinho, ele é proporcional a este ladinho aqui, ó, este grandinho daqui, tá certo? Olha, o AB do pequeno é esse, ele tem que ser correspondente a esse daqui, ó, tá certo? E o BC do pequeno, o BC é o lado menor, né? Ele tem que ser o lado menor do outro. Entenderam o que é? Eu espero que sim, tá? Ó, então, médio com médio, menor com menor e maior com maior. Isso que é ser correspondente, tá certo? Vamos pensar só no lado por enquanto.
Professor Celso Pedrosa, viu, Celso? Tá? Ele está dizendo que essa linha é a nomenclatura em algarismo romano. Eu, particularmente, desconhecia. Tá? Eu também não A professora sabia. Márcia dizendo aqui que essa habilidade pessoal, os estudantes têm certa dificuldade. Concordamos, Márcia. Tá? A professora Sandra disse que o traço significa segmento de retas e por aí vai. Tem toda uma teoria, né? Tem toda uma teoria, não, uma simbologia, tá certo? Alguns livros aparecem com esse traço, esse segmento, tem uns livros que colocam as setinhas, quer dizer, com uma reta inteira, e assim vai. Nós vamos, ora, usar com e horas vamos usar sem, porque é como está no Aprender Sempre, tá bom? Nós vamos seguir aí o que diz a SEDUC. Então, vamos voltar então à representação do Teorema de Tales. Eu coloquei aqui na frente para vocês uma representação. O que eu estou querendo saber? Se o Teorema de Tales, essa representação aqui, são dois triângulos semelhantes. O que a gente precisa saber para ser semelhante? Eles têm que ter a mesma forma, os ângulos têm que ser iguais, não é isso? Congruentes, e os lados proporcionais. Então, vamos tentar ver. Bom, a forma aqui aparenta ser dois triângulos com a mesma forma, dois triângulos que têm um ângulo reto. Então, vou mexer aqui na animação, olha lá, ó, eu estou comparando o ângulo da altura com o ângulo da altura, tá vendo? Sobrepõe. E aí, ó, como eles têm a mesma inclinação do raio solar, este ângulo aqui, ele é igual para os dois, ó. O mesmo acontece lá em cima, tá certo? E a maneira que eu conduzi aqui esse desenho, eu tô querendo representar que este triângulo aqui, ele é a metade desse triângulo azul, tá certo? Então, eu tô dando uma proporcionalidade. Vamos ver se eu consigo mexer de novo, ó. Veja que todos os lados aqui, eu tô tentando fazer um o dobro do outro, tá bom? Ó, mexendo na minha figura. Se você comparar esse lado, né, tem mais ou menos a mesma medida aqui, e este ladinho da altura também tinha, tá? Então, o que a gente vai concluir com isso? Olha lá, no caso do Teorema de Tales. Verifiquemos geometricamente que a representação do cálculo de Tales é só uma representação, tá? Porque, na verdade, ele fez com as pirâmides e a estaca. Como os ângulos são congruentes, né? A gente mostrou na animação. As alturas e as sombras são proporcionais, então a gente pode dizer que este triângulo branco, ele é semelhante ao triângulo azul, tá certo? Então, ele atende aí às nossas condições para ter semelhança. Lados proporcionais, ângulos iguais. E a mesma forma, a mesma figura, triângulo com triângulo. Beleza? Então, vamos para adiante, ó. Vamos voltar aqui a falar sobre como a gente vai corresponder aos lados aí. O exercício da página 100, ele fala o seguinte, ó. Calcule a razão de semelhança dos triângulos semelhantes. O que é a razão de semelhança? Ó, é dada pela comparação entre as medidas. Na verdade, ele quer saber quantas vezes, né, um triângulo é maior que o outro. Tem uma ampliação aí, né? O ABC foi ampliado para o A', B', C'. E eu quero saber quantas vezes. Eu acho que eu vou dar 1 minuto para vocês me dizerem aí no chat, contar pra gente, tá certo? Já volto. Olá, retornamos aqui com as interações. Ó, o pessoal mandando super bem aqui, dizendo que é o dobro, duas vezes, tá bom? Então, muita participação nesse sentido aqui. De maneira geral, é isso aqui, ó. Professora Mariângela, Ana Eduarda, professora Solange, razão igual a 2, enfim, todos os alunos aí, tá bom? É isso. Muito bem. Gente, como a gente faz para descobrir quantas vezes uma coisa é maior que a outra? A gente divide. Tá certo? Só que veja, tem que tomar um cuidado. Você vai ter que dividir os lados correspondentes. O maior com o maior, o menor com o menor, o médio com o médio, tá certo? E aí, se a gente fizer essa divisão, né? O lado maior, 11, né? Com 5,5 do outro, 9 com 4,5.
7 com 3,5. Qualquer um desses lados que vocês dividiram, vocês têm que ter encontrado o dobro, né? Veja que 5,5 é o dobro de... 11 é o dobro de 5,5, 9 é o dobro de 4,5, 7 é o dobro de 3,5. Então, para a gente achar a razão de semelhança, você está querendo saber quantas vezes um triângulo é maior ou menor que o outro. Então, pessoal, hoje nós acabamos essa aula, a gente teve pouca interação, mas eu volto amanhã para a gente fazer mais exercícios, tá certo? Toda a nossa sequência vai ser virada, olhada para o nosso Teorema de Tales, tá certo? Sempre as nossas conclusões a gente vai ter que olhar para ele, beleza? Eu quero agradecer pela aula de hoje, obrigado, Osmar, e até a próxima, até amanhã. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos que nos acompanharam, participaram aqui com a gente. Nosso diretor vai colocar o QR Code. Muito obrigado pela participação de todos. Abraço. Até a próxima.